Prezados irmãos, bom dia. Nós estamos, alguns aqui, iniciando o ano aqui na igreja. E esse ano, nosso tema será Servindo ao Deus Incomparável. E eu quero convidá-lo nesta manhã a conhecer um pouco mais sobre este Deus, que é o nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Em 2 versículos, nós vamos ler o Salmo 48, versículo 14. E completando a ideia desse versículo, o Salmo 73, versículo 24. Salmo 48, versículo 14. Gostaria que você lesse comigo esse texto da palavra de Deus, esse versículo. Vamos lá? Bem forte. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Vamos lá para o Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Vamos ler juntos? Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Amém. Meus prezados irmãos, a Bíblia diz claramente que eu e você, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência de Deus dependerá muito do que eu conheço de Deus. Por isso que lá em Oséias, o profeta diz claramente que nós devemos conhecer e nós devemos prosseguir em conhecer. O profeta Oséias diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Esse conhecimento aí é o conhecimento do Deus que nós servimos, do Deus que nós adoramos. Lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo. Então, o conhecimento de Deus traz poder para a nossa vida, traz força para a nossa vida. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós dependemos dele. E aqui, meus amados irmãos, no Salmo de número 100, que é um salmo de adoração, uma convocação para nós celebrarmos a Deus, e a base dessa celebração está justamente no versículo 3, quando ele diz: sabei que o Senhor é Deus, e nós somos o seu povo, somos ovelhas do seu pastoreio. Então eu e você vamos ter uma experiência esse ano de aprofundarmos o nosso conhecimento em Deus, no nosso relacionamento com Deus. E eu quero hoje pregar pelo menos uns 3 sermões sobre esse assunto. E esse texto aqui é um texto maravilhoso. E eu quero tirar algumas lições deste versículo 14. Esse versículo é um resumo do Salmo. Esse Salmo fala do povo de Deus e do Deus que habita com o seu povo em Sião. E fala da proteção, da segurança, do cuidado que Deus tem para com o seu povo. E a primeira verdade que eu tiro desse versículo é um fato glorioso. Que fato glorioso é esse? Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Amém? Presta atenção, meus amados irmãos, porque o Espírito Santo foi que inspirou a palavra. E ele não inspirou não somente as ideias, mas ele também inspirou as palavras. E quando ele diz aqui que este é Deus,
Este aqui no hebraico é um pronome demonstrativo. Ele não está falando um Deus, ele não está falando aquele Deus, ele não está falando do Deus dos céus, ele está falando este Deus, este. E que Deus é esse? Que Deus é esse? Vá para o início do Salmo, versículo 1. Que Deus é este? Este Deus é o nosso Deus desde agora e para sempre. Que Deus é este? Vê comigo, o versículo 1, o que ele diz aí? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Então o primeiro atributo que ele coloca para Deus, para este Deus, é que ele é grande. E a pergunta que eu faço para você, até onde vai a grandeza de Deus? Deus é infinito, Deus é eterno. Mas Deus é grande também no seu caráter, nos seus atributos. A sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência são infinitas. Todos os atributos morais de Deus, Deus é grande em amor, Deus é grande em bondade, Deus é grande em misericórdia, Deus é grande em graça, Deus é grande em amor. Tudo que se refere à pessoa de Deus começa com esse atributo, Ele é grande. Então este Deus que eu adoro, que eu sirvo, Ele é incomparável, porque não tem ninguém maior do que Ele. Mas veja, ainda no capítulo 48, veja no versículo 3, lê comigo, o que diz aí? Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Então preste atenção, este Deus, Ele não é somente grandioso e digno de todo louvor. Ele é o nosso refúgio. E Ele se revela para nós. Não um pequeno refúgio, um alto refúgio. Isso significa que nas tribulações da vida, nas crises da vida, nas enfermidades da vida, nas provações, nas tribulações, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. E se você quer entender o que significa esse refúgio, veja lá no capítulo 46, versículo 1, quando o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremecem. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua igreja, Deus está presente na nossa vida como igreja, como família, para ser nosso refúgio. Nosso refúgio. Mas lá no versículo 9, do capítulo 48, o salmista diz assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do seu templo. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia. E a palavra no hebraico misericórdia aqui é a palavra para benevolência. E benevolência descreve que Deus é benigno. E o que significa isso? Significa que nesse atributo de misericórdia, de benignidade, Deus reúne amor e bondade. Amor e bondade estão associados por esse atributo. E meus amados irmãos, o nosso Deus é o Deus de toda consolação e o Pai de todas as misericórdias. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso nós não somos o quê? Consumidos.
Então este Deus incomparável, este Deus que é o teu Deus, que é o nosso Deus, Ele é misericordioso. Mas eu quero concluir, porque senão a gente gastaria todo o tempo só descrevendo esse Deus. Mas eu gosto que está no versículo 10, veja lá, 48:10, diz assim: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua destra está cheia de justiça. Esse Deus, Ele é o Deus que é louvado de uma forma grandiosa. Ele é louvado por toda a sua criação. Ele é louvado na terra, Ele é louvado no céu. Não há 1 centímetro do universo, não há 1 centímetro da eternidade onde esse Deus não está sendo louvado, adorado. Ele habita no meio dos louvores. Ele é o Deus de todo louvor, Ele é o Deus de toda glória, Ele é o Deus de toda majestade, Ele é o Deus que é digno de toda adoração, força, poder, riqueza, glória, sejam dadas a Ele. Esse é o nosso Deus. Mas diz assim, este é Deus, o nosso Deus. Aí é um pronome possessivo. Ele demonstra e ele se apropria. Não adianta ter conceitos de Deus. Nós temos que trazer Deus para a nossa vida no sentido de experimentar esse Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é grande. Provai e vede que o Senhor é misericordioso. Provai e vede que o Senhor é alto refúgio. Mas ele diz aqui que este Deus, Ele é nosso Deus por quanto tempo? Para todo? Sempre. Irmãos, isso é um fato que revela que o meu relacionamento com Deus e o relacionamento que Ele tem comigo jamais o quê? Acabará. Ele é o nosso Deus aqui, Ele será o nosso Deus na eternidade. Nós conheceremos esse Deus eternamente. Mas em segundo lugar, nós temos aqui uma certeza inquestionável. Nós temos um fato glorioso. Este é Deus, o nosso Deus, para sempre. Isso é um fato. Uma certeza que esse fato traz para a minha vida. Um fato inquestionável. Ele será nosso guia até a morte. Preste atenção, que aqui há algumas palavras-chave. Primeiro, por que o salmista diz nosso guia? Porque eu e você, quando estávamos perdidos, nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um indo para o seu próprio caminho. Mas quando Cristo nos salvou, nós nos tornamos rebanho dele. E a figura do guia aqui se aplica principalmente à figura do pastor. Aquele que apacenta a nossa alma, aquele que dirige a nossa vida, aquele que é o nosso chefe, aquele que nos conduz. Eu queria que você fosse para Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, versículo 17. Que é que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos, bem forte. É o versículo da liturgia hoje. Diz o que aí? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Preste atenção, Ele nos guia, nos ensinando o que é útil, nos ensinando a sua palavra inspirada, que é útil.
para todo ensino, para toda correção, para nos tornar maduros. Ele nos ensina, Ele nos ensina. O pastor conhece cada ovelha, e cada ovelha segue o pastor. A verdadeira ovelha não ouve a voz do estranho. Jesus diz: as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas conhecem a minha voz. Louvado seja Deus por isso, porque nós, como ovelhas, como rebanho, como peregrinos dessa vida, Deus é o nosso guia, Deus nos conduz, Deus nos leva. Veja que coisa linda, o profeta Isaías declara, lá no capítulo 58, Isaías capítulo 58, versículo 11, se esse Deus, Ele é o nosso Deus para sempre Ele nos continuará, nos guiando, nos dirigindo, cuidando de nós. Veja o que diz aí, Isaías 58, versículo 11, vamos ler bem forte, bem bonito, vamos lá? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Louvado seja Deus. Veja a profundidade dessa direção. Ela é contínua, ela é farta. Ele supre todas as nossas necessidades. Aliás, o apóstolo Paulo diz: Ele supre cada uma das nossas necessidades. Se nós buscarmos, em primeiro lugar, o seu senhorio, a sua direção, todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Nós receberemos a bênção do acréscimo. Só acrescenta. E o verbo acrescentar está ali para mostrar, porque nós já temos alguma coisa. E quanto mais nós tivermos Deus, quanto mais nós tivermos consciência desse Deus maravilhoso, mais Ele vai nos dar, mais Ele vai nos acrescentar, mais, sempre mais. Mas aqui tem uma coisa triste. Quando eu li, fui estudar, diz: Ele será nosso guia até a morte. Quando eu li esse texto, a interpretação que eu entendi, lendo do hebraico, diz assim: por toda a minha vida, até que eu morra. E eu fiquei pensando, que diz que para a gente morrer, tem um rio, não é isso? E nós vamos atravessar esse rio. E eu fico pensando, então quando chegar na hora da morte, Deus vai dizer: fica aqui e atravessa agora, nada sozinho. Eu já trouxe você até a morte. Essa passagem aí você faz sozinho, é isso? Preste atenção. O fato de Deus nos guiar nesta vida não nos livra da passagem pela morte. Tá certo? Mas a morte, para nós, não é o fim. Não é o fim do nosso relacionamento. Sabe por quê? Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Então você que está aí na UTI, você que está vivendo momentos difíceis na sua vida, achando que você vai morrer, fica firme, porque Deus está com você. Deus está com a gente. E aqui, alguns comentaristas, e gostei de Calvino, quando ele faz o comentário desse salmo, e ele, usando a Septuaginta, que é uma versão grega do hebraico, a versão dos 70, ele traduz essa expressão não até a morte, mas o até aqui no hebraico significa acima ou além. Em outras palavras, Deus não nos abandonará no momento da morte. Ele estará conosco. Conosco.
Mas irmãos, vamos lá, por favor. O Salmo 73, versículo 24. Porque esses dois versículos, eles se complementam. Eles se completam. E o Salmo 73, 24, o que é que diz aí? Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Preste atenção, que aqui nós temos uma recepção gloriosa. Tu me guias com o teu conselho. Nessa vida, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Mas quando os meus dias terminarem aqui, Ele me recebe o quê? Na sua glória. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso. Porque um guia não pode receber ninguém. O guia, ele vai e entrega. Tá certo? Você quando viaja, você pode ter um guia de turismo, mas chega um momento que ele entrega você no hotel para você o quê? Ser recebido, ser hospedado. Eu fui quebrar a cabeça para entender isso aqui, irmãos. E a saída que eu achei, se eu tiver errado, vocês me ajudem, tá? A exegese. O nosso Deus, Ele é o Deus o quê? Trino. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. O Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos converteu. E as três pessoas formam esse conceito. Este Deus Trino é o nosso Deus. É o nosso Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Lê para mim, por favor, esse texto. Todo mundo juntos aí. Romanos 8, 14. Vamos ler juntos? O que diz? Pois todos os que são pelo Espírito de Deus são... Presta atenção, como é que Deus nos guia? Através da presença do Santo Espírito. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. E o Espírito Santo presente em nós, ele funciona de uma forma especial na nossa vida, nos ensinando, nos guiando, nos convencendo, testemunhando de Cristo, testemunhando internamente que a Bíblia é a palavra de Deus, testemunhando que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo nos guia, Ele está dentro de nós. Está dentro de nós. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João 17. E eu queria que você entendesse isso, para a gente poder entender o texto. João 17, versículos 6 e 8, 6 a 8, diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus está dizendo que nós somos de Deus, e nós fomos dados a Cristo como presentes para Cristo. Você está entendendo?
O Deus Pai, que mandou Jesus, nos deu a Jesus como presentes. E quando Jesus morreu na cruz, Ele me comprou, definitivamente. Agora, veja lá no texto do Salmo 73. Tu me receberás o quê? Em glória. Sabe o que eu penso? É que Deus está sentado no trono. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E todos nós, guiados pelo Espírito Santo, somos apresentados a Deus por Jesus Cristo. Você lembra que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas, se não for assim eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês. Sabe o que significa isso? Significa que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos redimidos e dados por Deus a Cristo. E um dia Cristo vai nos entregar para Deus. Então veja bem, quando um crente morre, ele não parte. Ele foi buscado. Tá certo? O crente não parte. É Deus que vem, está lá. Lucas 16, os anjos vieram. Os anjos. E eu fico imaginando, eu não sei se você pode imaginar isso, como nós seremos recebidos por Deus, porque o salmista Davi diz: preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Quando um santo morre, há choro na terra, mas há alegria no céu. A morte pode não ser preciosa para nós, a morte de um crente. E quantos irmãos partiram nessa pandemia, mas todos estão bem, porque já foram recebidos pelo Pai e já estão desfrutando do céu. Deus vai nos receber com festa. Bem-vindos à glória. Sejam bem-vindos. Desfrute de tudo isso que está preparado antes da fundação do mundo. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu chorei. Chorava feito criança. Porque aqui nós temos um fato glorioso. Este é Deus, o nosso Deus, para sempre. Nós temos uma certeza inquestionável. Ele será nosso guia até a morte e além da morte. E nós temos aqui um consolo maravilhoso. Porque quando terminar os dias de direção, de pastoreio aqui na terra, Ele diz: tu me guias com o teu conselho, mas depois me recebes na glória. Louvado seja Deus por isso. Preste atenção, que eu quero concluir e aplicar aqui, chamando a sua atenção para o que está lá em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, versículo 9. Deuteronômio 32, versículo 9. O que é que diz lá? O que é que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 32, versículo 9. Vamos ler bem forte. O que é que diz lá? Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é parte. Presta atenção. Porque a porção do Senhor é o seu
povo. Nós somos de Deus. Nós somos herança de Deus. Mas veja que o salmista, no Salmo 73, o salmista Asaf, versículo 25 do Salmo 73, ele faz uma pergunta: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E ele faz uma pergunta: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Nós somos a porção de Deus, e Deus é a nossa porção. Deus é a nossa herança. Deus é a nossa riqueza. Deus é tudo que nós temos nessa vida. Este Deus é o nosso Deus. Seu coração, o coração de Deus é nosso, porque Ele nos ama de tal maneira. Os seus ouvidos são nossos. E Ele ouve, Ele escuta as nossas orações, os nossos louvores, as nossas dores, os nossos queixumes. Os ouvidos de Deus são nossos. Ele está pronto a nos ouvir. Mas os olhos de Deus também são nossos. Porque Ele olha para nós. E Ele vigia a minha vida e a sua vida 24 horas, de dia e de noite. Ele está olhando para nós. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele olha. Mas também as mãos do Senhor são nossas, pois elas nos seguram, elas nos disciplinam, elas nos levantam, elas nos consolam. Estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. Este Deus é o nosso Deus. Ele é um Deus de quê? Incomparável. Fica de pé, vamos orar. Qual é o tamanho do teu Deus, meu irmão? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Ele é nosso Deus. Se você está desanimado, Ele faz forte o cansado. Ele é o ânimo para aquele que está abatido. Ele levanta o abatido. Deus está aqui nesta manhã, porque Ele habita conosco. Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos Te conhecer mais. Mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo eu quero ser, mais do Espírito Santo, mais da glória do Senhor na nossa vida, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, mais, cada vez mais, Senhor. Que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha libertar nesta manhã, que o Senhor venha trazer, ó Deus, direção, alento, consolo, e que esta verdade possa martelar a nossa mente nesse dia. Este, o Deus da Bíblia é o nosso Deus, e Ele será o nosso Deus para sempre, para sempre. Consola o Teu povo, anima o Teu povo, fortalece o Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.